E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar com vocês em mais uma videoaula. Videoaula essa que nós vamos dar sequência a nosso conteúdo de função quadrática. Sendo assim, pessoal, a sequência seria inequações de segundo grau. Para nós adentrarmos nesse tema, precisamos primeiro entender como que funciona o estudo de sinais de uma função quadrática. Então, pessoal, nós temos que a nossa função ela pode assumir três valores. Nós temos que a nossa função pode ser maior que zero, ou seja, assumir um valor positivo. Nossa função pode ser menor que zero, assumir um valor negativo. Ou a nossa função pode ser igual a zero, assumindo então a raiz ou zero da nossa função. Vendo isso na parte prática, no nosso gráfico aqui, temos o seguinte. Os zeros da função, vocês não lembram que o zero é onde a nossa função corta o eixo x? Então, essa função que desenhamos aqui, ela cortou o nosso eixo x nesses pontos. Aqui, nós temos que a nossa função é igual a zero. O valor do sinal dela é igual a zero, ou seja, é a sua raiz. Todos esses três pontos aqui, é a raiz da função. Aí, nesses intervalos entre raízes, observe comigo, nós temos que a nossa função ela parte aqui da minha raiz e ela assume um valor acima de x. Ou seja, todo x aqui, ele vai corresponder na função onde? Na parte positiva. Ou seja, esse x aqui, nós podemos dizer que toda essa parte aqui, é positiva. Toda essa parte aqui ela é positiva porque a minha função está acima do meu eixo x. Então, aqui nós podemos dizer parte positiva da função. Ela subiu, desceu, aqui ela está em zero. Depois que ela passa para zero, ela passa a ser negativa. Pelo simples fato que, para todo x, a minha função está na parte negativa aqui, Então, por exemplo, se eu localizar esse x aqui, minha função está negativa. Esse x, negativa. Para o x de cá, ela está positiva. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, uma coisa que é interessante nós lembrarmos que o que vai determinar se a função terá sua concavidade voltada para baixo ou sua concavidade voltada para cima é a nossa constante A. Vocês lembram? Nosso coeficiente A. Então, voltado para baixo, A menor que zero. Voltado para cima, A maior que zero. Costumo brincar, né, pessoal? Que o A ele é o saldo da sua conta. Se o A ele está positivo, rostinho feliz. Se o A está triste, o A está abaixo de zero, você está devendo, rostinho fica triste. Né? Não parece uma boquinha? Mas, dando sequência, então, pessoal, nós temos que o estudo dos sinais da função depende diretamente do seu discriminante. Professor, o que é discriminante mesmo? É quando a gente calcula a função e encontra o nosso bom e velho delta. Tranquilo? Então, subindo aqui, temos o seguinte. Temos três casos para delta. Isso aqui, pessoal, é uma revisão da aula passada. Nesse primeiro caso, delta é positivo. Ou seja, eu fiz minha contra delta igual b ao quadrado menos 4ac. Encontrei um delta positivo. Se ele é positivo, eu tenho duas raízes diferentes ou distintas. Tudo bem? Ou seja, o meu gráfico fica dessa forma aqui, Lembra? Onde eu tenho duas raízes. Eu tenho x1 e x2. Lembrando que como eu fiz esse desenho com a parábola para cima, eu tenho aqui o meu A maior que zero. Perfeito? Tenho também meu segundo caso, onde delta ou discriminante será menor que zero, ou seja, será negativo. Quando o meu discriminante é negativo, eu tenho que não possui raízes. Ou seja, a minha função, a minha parábola, ela vai assumir essa posição aqui. Ela não vai cortar
o meu eixo x. Cortou o eixo x, não produziu raízes. Não existe raízes. E por fim, eu tenho ela igual a zero. Quando ela é igual a zero, ela tem duas raízes. Duas raízes, só que elas são iguais. Ou seja, a nossa função, ela vem tangencia o meu eixo x. Ela encosta no meu eixo x em apenas um pontinho. Aqui, pessoal, ela ficou até encostando mais um pouquinho, mas é só um ponto, só no vértice dela. Aí, ela possui duas raízes iguais. Logo, eu digo que x' é igual a x, duas linhas, que representa apenas um ponto. Partindo desse princípio, pessoal, nós vamos ter 6 casos que a função pode assumir. Você não precisa decorar os 6 casos. A pessoa tem que decorar? Não. Você precisa entender cada caso. Observe comigo, pessoal. Eu tenho aqui, 6 quadros que a função pode estar assumindo. Esse primeiro quadro aqui, vamos entendê-lo de forma simples. Eu tenho, primeiro aqui, o meu A, o quê? Se é voltada para cima, o meu A aqui no meu primeiro quadro é positivo, maior que zero. Olha, quando eu estou com A maior que zero, e eu produzi quantas raízes? 2 raízes, ou seja, meu delta também foi maior que zero. Lembra que nós acabamos de falar nisso agora? Então, quando você tem essa situação aqui, o seu A é positivo, observe comigo, tudo que vem antes aqui, todo x que vem antes, ele encontra a função na parte positiva, ou seja, ele encontra a função na parte acima. Então, nós temos que os x aqui, a minha função aqui assume valor positivo. Aqui, pessoal, se eu pegar um x aqui e buscar para cima, eu nunca vou encontrar a minha função, jamais. Mas eu encontro ela abaixo. Ou seja, a minha função aqui ela é negativa. E por fim, quando ela passa aqui, mais a nossa próxima raiz, ela vai ser encontrada na parte positiva. A minha função ela vai expandindo para aqui. Ou seja, eu tenho que o meu valor de fora aqui é positivo. Em outras palavras, pessoal, eu tenho o estudo desta função seria tudo antes da minha primeira raiz é positivo, entre as minhas duas raízes é negativo, depois da minha raiz positivo. Aí o estudo ficaria dessa forma aqui, Observe comigo, esse tanto de mais aqui é para frisar que aqui é positivo, aqui na meiuca é negativo e na outra parte positivo. Lembrando que minhas raízes representam zero da função. Tudo bem? Então, o meu segundo caso, nós temos aqui, vamos trabalhar no horizontal aqui. Aqui eu tenho duas raízes também, não tem? Se eu tenho duas raízes, meu delta também é maior que zero. Perceba que a única coisa que vai mudar aqui é o sinal, a posição da parábola. Se a posição foi para baixo, como se fosse uma boca triste, né? Significa que o A é menor que zero. Tudo bem? Então, sendo assim, observe como é que o sinal troca. Por que, professor, que o sinal vai trocar? Muito simples, Antes do meu primeiro aqui, será tudo negativo. Por quê? Se você for buscar a minha função, a minha função está na parte negativa. Ela está para baixo. Aqui no meio ficou positivo. Por quê? Se eu puxar minha função para baixo, eu nunca vou encontrar. Mas aqui eu encontro ela. Então aqui é positivo. Reforçando o sinal aqui, menos, mais. E aqui vai ser negativo, porque ela vai ser encontrada na parte de baixo. Tranquilo? Então ficaria o jeito representando o sinal da função. Observe comigo então que nós já vimos delta positivo com A sendo positivo ou não. Detalhe que o sinal troca, variando do A. Perceba que foi trocado. Nós temos aqui, pessoal, nossos segundos quadros. Esse quadro aqui, o meu A é positivo. Boca foi voltada para cima, né? Só que eu tenho, que a x1 ou x' é igual a x2'. Nesse caso, nós temos que o nosso determinante é igual.
ela veio, a minha função veio e tangenciou o eixo x. Observe que quando eu tenho esse sentido aqui, ó, antes da função, antes do x, da raiz, tudo é positivo porque eu encontro a minha função sempre acima de x. Então aqui eu tenho que é positivo. No meio, esse meio aqui, ó, ela também está para cima do eixo x, ou seja, que também vai ser positivo. E aqui, ó, continuando essa parte de baixo aqui também é positivo, ou seja, todos os meus valores são positivos, com exceção da minha raiz, porque a minha raiz ela é zero, né? Ela é zero, perdão. Ela não possui nem carga, ela não é nem positiva nem negativa. Então o sinal fica desta forma aqui, ó, tranquilo? Tudo que vem antes dela é positivo, tudo que vem depois dela é positivo e ela é nula, ou zero, ou raiz. Sendo assim, pessoal, observe que nesse sentido aqui, ó, nós não temos uma parte negativa da função, até porque ela jamais passou para a parte negativa, ela só ficou em cima. Ainda nesse segmento, nós temos aqui um A negativo, ou menor que zero, e temos aqui um delta igual a zero também. Observe que eu tenho duas raízes iguais. Só que como o meu A foi negativo, entenda comigo que ele ficou todo abaixo do meu eixo x. Sendo assim, ó, ele é todo negativo também, com exceção do meu zero. O meu zero não é negativo, pois ele não vai admitir carga. Sendo assim, ó, fica desta forma nosso segundo caso do delta igual a zero. E por fim, fechando aqui já o estudo da função, nós temos aqui um A maior que zero também, rostinho feliz. Temos também um delta aqui, ó, menor que zero. Ah, professor, por quê? Não teve raiz. Ele está flutuando aqui, ó, e não cortou meu eixo x. Ou seja, nessa situação, pessoal, como ele não corta o eixo x, mas ele está todo acima do eixo x, eu tenho que tudo é positivo. Lembrando que o que determina isso é o meu A maior que zero. Então, ó, tudo positivo. Não tem zero, não tem negativo, é todo mundo positivo. Tudo bem? Te perguntar, essa função aqui tem negativo? Não tem. Não existe negativo nela. Não existe zero. O mesmo acontece aqui, ó. Eu tenho um A menor que zero, ou seja, rostinho triste. Ela não possui raiz, então o meu delta é menor que zero. E olha que coisa negativa. Ela é toda negativa. Olha o sinal dela. Toda negativa. Por quê? Em momento nenhum da sua trajetória, ela corta o eixo x para adquirir sinal positivo. Tranquilo, pessoal? Tem uma outra forma bem prática de vocês estarem entendendo isso aqui, ó. Eu queria demonstrar aqui, ó. Delta maior que zero, então tem duas raízes. Vou fazer de vermelho. Tem duas raízes. Delta menor que zero não tem raiz, delta igual a zero tem uma raiz. Observe comigo que entre meio as duas raízes sempre teremos sinal contrário ao A. E fora das raízes, sinal igual de A. Sinal igual de A. Como assim, professor? Que isso? Sempre que tiver duas raízes, o do meio contrário da lateral igual a A? Sim. Observa comigo aqui no que a gente acabou de discutir aqui em cima, ó. O meu A aqui não é positivo? A positivo, ou seja, não é mais. O meio sempre foi contrário a A, ó. O A era positivo, o meio foi negativo, mas as laterais foram positivas. Aqui o meu A não é negativo, ó, o meio foi contrário, as laterais foram sinais iguais. Bacana, né, pessoal? É uma forma boa de estar entendendo
esse resumão todo aqui, ó. Dando continuidade, ó, o delta menor que zero, sempre que o seu delta for menor que zero, o eixo x, lembra-se aqui que é o eixo x, ele assume mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. Como assim, professor? Observa comigo, ó. Eu não tive aqui, não é essa situação aqui que delta é menor que zero? Eu não tive meu A positivo? Ó, meu x é todo positivo. Quando o A foi negativo, meu x foi todo negativo. Bacana, né? E por fim, nós temos aqui, ó, um delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, antes da raiz, ou seja, aqui é antes da raiz é o mesmo sinal de A, depois da raiz também é o mesmo sinal de A. O único momento aqui que vai ser nula é em cima da raiz. Se quiserem observar no gráfico, nós temos, ó, A era positivo, tudo foi positivo antes e depois. Negativo, tudo foi negativo antes e depois. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós finalizamos o estudo de sinais da função. Vamos em cima agora das inequações? Observe comigo. Resolva as inequações. Ó, aqui que é a parte boa da matéria, que é a parte prática. De cara, nós já vimos que essa inequação é de segundo grau. Por quê? Eu tenho um x². Se eu tenho um x², o primeiro passo agora, para mim resolver isso aqui, eu estou buscando valores que assumam essa função menor que zero. Então, o primeiro passo é eu encontrar as raízes da minha função. Deixa eu entender como que vai ficar o meu gráfico. Então, vamos lá, ó. Para encontrar as raízes, eu chamo A, B e C. Vou fazer aqui o bom e velho fórmula de Bhaskara. Deixa eu só colocar uma folha para dar um apoio aqui. Então, eu tenho, ó, quem é meu A? 1. O meu B, ó, menos 8. E o meu C, 15. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual B ao quadrado é o menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 15. Delta é igual a 64. 4 vezes 1 vezes 15, 60. Eu tenho delta igual a 4. Beleza? Ó, detalhe. Esse aqui não é o meu discriminante? Cheguei num delta igual a 4? De cara. Eu já sei que eu tenho duas raízes distintas. Lembra da regrinha? Dando continuidade aqui, ó, eu tenho x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual, b é negativo, ó, menos com menos 8, mais ou menos 2, raiz de 4, né? 2 vezes 1. Logo eu tenho x', 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. X duas linhas, 8. Eu tô falando 8, pessoal, que menos com menos é mais, né? 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3. Opa! Conforme nós vimos, eu tenho duas raízes. Vamos fazer o estudo dessa função? Ó, o que é a parte boa da matéria? Eu tenho meu eixo x, eu tenho duas raízes distintas, uma delas é o 3 e a outra, lembrando que na hora de representar aqui, pessoal, ó, se é menor sem igual, bolinha o quê? Aberta, isso mesmo, pessoal. Nós vimos isso na aula de equação do primeiro grau. E aqui, ó, bolinha aberta também para o minha outra raiz, que é o 5. Então, ó, observe comigo. O meu A, aqui o meu A, ó, o meu A não é positivo, ele não é igual a 1. Se ele é positivo, eu tenho que minha função vai fazer isso aqui, ó, uma parábola com concavidade voltada para cima. Pessoal, não repara não que ficou um pouquinho feio aí o nosso desenho, mas a intenção é isso mesmo, demonstrar aqui só o que vai acontecer com o sinal. Então, ó, assumir a minha parábola com concavidade voltada para cima. Aí aqui, ó, eu tenho que aqui dentro vai ser sinal contrário de A,
ou seja, A não é positivo, um grande mais aqui. Então, eu já sei que aqui dentro vai assumir valor negativo. Vou fazer um pincel aqui. E aqui fora vai assumir valores iguais a A. Por que isso acontece, professor? Porque é o seguinte, ó, pensa comigo, essa lateral aqui, por mais que não pareça, mas ela vai crescendo a vida toda para cá. Então, todos esses x um dia serão usados, pensando que ela tende ao infinito. Sendo assim, eles serão usados na parte positiva. Essa meiuca que os x estão sendo usados na parte negativa, porque ela nunca vai se encontrar lá em cima. E aqui na parte positiva também, pensando que ela tende ao infinito para cá. Tranquilo, pessoal? Então, ó, o nosso exercício busca valores menores que zero, ou seja, negativos. Portanto, solução é aberto em 3. Ó, eu busco isso aqui, né? Aberto em 3 e aberto em 5. Esse meio aqui é o meu negativo, ó, é o que eu busco. Posso representar minha solução como x pertence a R, tal que x é, perdão, tal que 3 é menor que x, menor que 5. Beleza, pessoal? Lembrando que aqui, ó, o sinalzinho daqui, ele copia o daqui, ó. Tranquilo? Podemos continuar? Tentem fazer a letra B, pausa o vídeo, tenta fazer a letra B e vê se vocês conseguem. Se não conseguir, ou se conseguir, depois você confere comigo como ficou a resposta. Ó, na minha resolução fica da seguinte forma. Letra B. O aluno tem morre de vontade de jogar esse 16 para lá, mas você não pode fazer isso, tá? Porque se você, aqui nós não podemos ir trabalhando com um sinal, porque nós temos aqui uma desigualdade. Então é interessante você calcular o seu delta, você localizar as suas raízes, para você fazer com mais segurança, tá bom? Então eu tenho, ó, A, B e C. O meu A é igual a menos 1. Opa, A negativo. Vai dar uma parábola com cavidade voltada para baixo. Meu B, ó, não tem. O meu C igual a 16. Delta é igual a B ao quadrado. B não tem, é 0 ao quadrado menos 4 multiplicado por A, que é menos 1, né? 4AC, multiplicado por 16. Observe comigo aqui, pessoal. Então, ó, dando continuidade, meu discriminante será igual a menos 4 vezes 16. Ou seja, eu tenho aqui menos com menos mais 64. Perfeito? 4 vezes 16, 64, menos com menos, mais. Opa! Se o meu 4, meu delta ou discriminante foi positivo, duas raízes distintas. Sendo assim, faço o seguinte, ó, x é igual a menos b, ou seja, 0, mais ou menos raiz aqui é 8, sobre 2a, ou seja, menos 2. Então, meu x', assumindo 8 positivo, eu tenho menos 4. X2', assumindo 8 negativo, eu tenho mais 4. Pessoal, estou fazendo rápido aqui, mas não esqueça do jogo de sinais, né? Ó, mais 8 dividido por menos 2, mais e menos, menos. Menos e menos aqui totalizou em mais. Tá bem? Então, ó, opa, conforme queríamos demonstrar, encontramos duas raízes e são distintas. Ela é 4 menos 4. Então, fazendo aqui o nosso estudo, ó, eu tenho que, vamos observar o sinal. O meu sinal aqui do meu exercício não é maior igual, ou seja, se é maior igual, bolinha fechada, de cara. Ó, minhas raízes são menos 4 e 4. O meu A, vamos para os pontos importantes. Concavidade será para baixo ou para cima?
Meu A é negativo, concavidade para baixo. Deixa eu fazer com vermelho aqui, ó. Concavidade para baixo. Então, quando a concavidade é para baixo, eu tenho que aqui no meio o sinal é diferente. Eu não tenho um menos, então o sinal aqui é mais. E aqui o mesmo sinal de A. Pessoal, perceba que quando você tem em mente que o meio sempre será o contrário, as laterais serão iguais, você nem gasta pensar muito para decidir quem é positivo e quem é negativo. Então são os macetezinhos que vai deixando você craque no conteúdo. Observe que o exercício me solicita valores maiores que zero, ou seja, valores positivos. Então, ó, quem é positivo? Esse aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Solução é igual fechado, porque a bolinha é fechada, de menos 4 a 4, ou solução é x pertence a reais, tal que menos 4 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Pessoal, a última da noite aí, ó. Temos o seguinte. Letra C. Pessoal, a letra C nos fala o seguinte, ó. Eu tenho menos x ao quadrado mais 6x menor que 9. Observe que para você estudar uma função ou para você chegar no resultado, jamais aqui pode ter valores de números ou valores significativos. Ou seja, tem que ter do lado de cá um grande zero. Então, para fazer isso virar um zero, o que eu vou fazer? Ó, menos x quadrado mais 6x menos 9, zero. Opa! Tá vendo esse segredinho aqui? Nunca se esqueça, pessoal. Não faça só aqui e pense que aqui tá tudo certo, que tá não. Tem que ter um zero do lado daqui. Tranquilo? O segundo membro, ele não pode possuir valor significativo. Então, ó, dando continuidade, eu tenho A, B e C. A é menos 1, B é 6 e C é menos 9. Fazendo aqui o que delta é B ao quadrado menos 4AC, eu sei que delta é igual a 36 menos 4 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 9. Ou seja, meu delta é igual a 36 menos 4 vezes menos 1, 4. 4 vezes menos 9, menos 36. Delta é igual a 0. Opa, que triste. Eu ficava triste quando eu encontrava um delta igual a 0, porque as raízes são iguais. Raízes iguais. Né? Vamos fazer para ver se vai dar a raiz igual mesmo. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu tenho então que, dando continuidade aqui, x é menos b, b é 6, menos 6, mais ou menos 0, né? Raiz de 0. 2a, 2 vezes menos 1. Ou seja, eu tenho que é 6 sobre menos 2. Portanto, eu tenho aqui, ó, menos com menos mais, eu tenho a minha resposta igual a 3. Ou seja, x' e x duas linhas, ambos vão valer 3. As minhas duas raízes valem 3. Vamos ver no gráfico como que fica? Eu tenho, então, localizando minha raiz, ela tem bolinha aberta, por causa do sinal. Bolinha aberta. 3. E eu tenho, será que é para cima a concavidade? Para cima ou para baixo? Vamos observar aqui. Eu tenho aqui o meu A. Meu A não é negativo, ó, menor que 1. Então, a concavidade da minha parábola será para baixo. Tudo bem? Ela vai tocar o eixo X só em 3, mesmo assim com bolinha aberta. Aí nós aprendemos que
antes o sinal é igual a A e depois o sinal também é igual a A. A professora não gosta de ficar decorando isso, não consegui entender isso. Como que eu entendo isso de forma prática? Muito simples, ó. Toda vez que você pegar e buscar um x, buscar a função, ou seja, você parte de x buscando a função, ela sempre estará na parte negativa. Ela nunca vai estar na parte positiva. Pensando que aqui tende ao infinito, ó, todos os x estarão na parte negativa e nada estará na parte positiva. O exercício me pede um valor maior que zero, ou seja, positivo. Aí você vai virar para ele e falar, meu jovem, não temos positivo. Como diria o Chaves, não tem biscoito. Então, o que você vai fazer? Se não tem positivo, você faz o que? A solução é conjunto vazio. Tranquilo? Perfeito, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando o nosso conteúdo por aqui. Não deixe, pessoal, se você teve um comentário, se você tem uma sugestão, não deixe de comentar. Queria agradecer vocês pela atenção e bons estudos aí, pessoal. Precisando, estamos aqui. Grande abraço e até mais.